Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial: o segredo dos rins saudáveis, o ritual matinal que transforma a sua saúde. Com 35 anos de experiência, tenho visto em primeira mão como a nossa abordagem matinal pode impactar profundamente a saúde renal, um órgão vital que muitas vezes negligenciamos. Comecemos pela manhã. Caros amigos, vocês já notaram que, ao acordar, antes mesmo de escovar os dentes ou lavar o rosto, sentem o corpo pesado, um gosto amargo na boca, olheiras escuras, pele pálida e uma urina escassa, escura e por vezes com odor forte. Talvez pensem que isso se deve apenas ao consumo excessivo de sal ou ao envelhecimento. Mas não, meus amigos. Estes são sinais de que os vossos rins estão a pedir ajuda após uma noite inteira de trabalho árduo. Os rins trabalham incansavelmente para filtrar o sangue, eliminar toxinas e manter o equilíbrio hídrico. Se de manhã não forem devidamente limpos e acordados, é como uma máquina de lavar que terminou o ciclo, mas não foi enxaguada, deixando a sujidade presa no sistema do nosso corpo. Parece simples, mas este é o momento crucial que decide a saúde renal para o resto do dia. Se ignorarmos este ritual matinal consistentemente, os rins serão forçados a trabalhar em dobro para limpar as toxinas com falta de água e energia. Lentamente, enfraquecerão sem que percebamos. O perigo é que a maioria das pessoas com rins fracos nem sabe que está doente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 8 portugueses adultos tem doença renal crônica sem o saber. Em Portugal, o número de casos de doenças renais está a aumentar, especialmente entre os 45 anos ou mais. No entanto, a maioria de nós pensa que isso se deve apenas à insônia ou ao envelhecimento, quando na verdade os rins são a raiz do problema. É por isso que estou aqui, no meu canal Hábitos de Vida Longa, onde partilho conhecimentos importantes para vos ajudar a evitar doenças, especialmente as renais, para que possam ser felizes, saudáveis e viver mais tempo com os vossos entes queridos. Lembrem-se de subscrever o canal e comentar sobre a vossa saúde abaixo do vídeo para que eu vos possa dar o Guia de Hábitos de Vida Longa, que contém uma lista completa de hábitos que ajudarão a manter os rins saudáveis, um coração forte e uma pressão arterial estável. Este guia é pequeno, mas acredito que se o tiverem em casa, viverão uma vida mais tranquila, feliz e saudável. Agora, vamos falar um pouco sobre os rins. Existe um ditado na medicina tradicional portuguesa, MTP, que diz que os rins são os principais governantes da vida. Isso significa que os rins regulam a água no corpo, mantêm a essência da vida e afetam os ossos, a pele, o cabelo, a audição e a memória. Assim, se os rins estiverem fracos, notarão dores nas costas, fraqueza nos joelhos, zumbidos nos ouvidos, queda de cabelo, pele escura, memória fraca e cansaço fácil. Amanhã é a hora de ouro para limpar e reparar os rins. Pensem bem, durante toda a noite, os rins trabalham como um filtro, filtrando continuamente cada gota de sangue, recolhendo todas as toxinas do corpo. Mas se de manhã não lhes dermos água e não ativarmos a circulação sanguínea, toda a sujidade permanecerá. O sangue ficará espesso, a circulação fraca, e os rins serão forçados a trabalhar em dobro para corrigir isso. O resultado é uma sensação de corpo pesado, inchaço, pressão arterial alta, rosto inchado e cansaço pela manhã. Isso não se deve ao envelhecimento, mas sim aos vossos rins. Amanhã é o período que decide o dia inteiro do corpo. Se conseguirmos limpar os rins corretamente, ajudando-os a começar bem, o sangue fluirá e as toxinas serão eliminadas. O nosso corpo sentir-se a mais leve durante todo o dia, a mente ficará clara. Mas se o ignorarmos, é como um carro que não é ligado há muito tempo, fraco e roncando ao arrancar. E na verdade não significa que beber muita água seja bom. Existe um ditado na MTP que diz que a água não é importante pela quantidade que se bebe, mas sim pela hora certa de beber. Depois de uma noite inteira de sono, o nosso corpo está desidratado. Mas se bebermos água fria ou bebermos rapidamente, os rins ficarão chocados, precisando de trabalhar de repente e exaustivamente. É por isso que apenas um copo de água morna ou água com um pouco de gengibre e mel, bebido lentamente pela manhã, é suficiente para acordar o sangue e ajudar os rins a funcionar corretamente. Quando os rins são despertados corretamente, eles limpam espontaneamente todas as impurezas restantes. O sangue ficará mais fino e a circulação melhorará. E quando o sangue flui, é como se o corpo fosse limpo de dentro para fora. Sentirão o corpo mais leve, a mente mais clara, a pele mais brilhante e mais enérgicos.
De acordo com uma pesquisa da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, beber água morna e fazer exercícios leves pela manhã ajuda a aumentar a capacidade dos glomérulos de filtrar, remover ácido úrico e ureia, duas substâncias que, se acumuladas, enfraquecerão os rins, causarão fadiga, dores nas articulações e pressão alta. Assim, uma pequena mudança todas as manhãs tem um enorme impacto nos rins. Sei que muitos de vocês ouvem a palavra rins e sentem que é algo distante, pensando que precisam de medicamentos ou de ir ao hospital. Mas a verdade é que os rins são um órgão capaz de se curar, se soubermos como ajudá-los. Esta limpeza renal natural é uma forma de os rins se recuperarem sem o uso de medicamentos. Ajuda a eliminar toxinas, reduzir o fardo no corpo, melhorar a pressão arterial, reduzir a micção noturna e ajudar a dormir mais profundamente e pensar com mais clareza. Pensem, cuidamos da pele, cabelo e dentes todos os dias, mas esquecemos os rins, esquecemos a raiz da saúde. A MTP diz: cuidar dos rins é cuidar da vida. Isso significa que cuidar dos rins é cuidar da nossa própria vida. Se os rins estiverem saudáveis, o sangue é bom. Se o sangue é bom, o coração é forte. Se o coração é forte, a vida é longa. Muitos praticantes de MTP brincam que quem sabe cuidar dos rins pela manhã prolonga a vida em 10 anos. Parece uma brincadeira, mas é verdade, meus amigos, porque amanhã é a hora em que a energia Yang começa. Se soubermos acordar os rins, ajudamos o corpo a ativar a energia da vida durante todo o dia, e em apenas alguns minutos revelarei o segredo de como acordar os rins corretamente, de acordo com a MTP. Em apenas 3 minutos pela manhã, os rins limparão espontaneamente, o corpo ficará mais leve, a mente mais clara, a pele mais brilhante e o sono mais profundo. Quem o fizer primeiro terá uma vida mais saudável, jovem e feliz. Portanto, não saiam deste vídeo, porque se o ignorarem, estarão a ignorar a oportunidade de manter os vossos rins saudáveis e prolongar a vossa vida. Por vezes, apenas um pequeno hábito pode mudar toda a saúde. Sabiam, meus amigos? Os rins são o órgão mais silencioso do corpo, mas são o filtro da nossa vida. Todos os dias filtram quase 200 litros de sangue, removendo as impurezas e reabsorvendo a água e os minerais necessários. Em suma, os rins são como a máquina de lavar do corpo, limpando o sangue todos os dias. Mas se essa máquina funcionar a noite toda e não for limpa pela manhã, a sujidade permanecerá no ciclo da máquina e, eventualmente, entupirá e avariará. E o cheiro, sabem, é muito forte. Durante toda a noite, enquanto dormimos, os rins continuam a funcionar. Nesse período, o fluxo sanguíneo é mais lento, o batimento cardíaco é mais lento e o corpo não recebe água, então a quantidade de água no corpo diminui. Pela manhã, o sangue fica espesso, a circulação é mais lenta e os rins estão num estado de exaustão. Se não os apoiarmos na hora certa, eles terão que trabalhar arduamente para equilibrar a água e o sal no sangue. É por isso que muitos sentem fadiga pela manhã, cabeça pesada, batimento cardíaco rápido, alguns até sentem tonturas ao levantar da cama. O corpo está desidratado e os rins estão em dificuldades. Muitos pensam que beber muita água é suficiente, mas não é assim, meus amigos. A água não é importante pela quantidade, mas sim pela hora certa. Se ao acordar o corpo ainda não está totalmente desperto e de repente bebem um copo de água fria, é como deitar água fria numa máquina fria, ela ficará chocada. Os rins precisam de contrair e os vasos sanguíneos contraem, causando uma interrupção súbita na circulação. Assim, em vez de ajudar, estamos a prejudicar os rins. Existe um ditado na MTP que diz que os rins são os principais governantes da água e da energia Yang. Isso significa que os rins governam a água, e amanhã é a hora em que a energia Yang começa a funcionar vigorosamente no corpo. Se neste momento não equilibrarmos corretamente a água e a energia, o equilíbrio Yin e Yang será perdido. Em suma, os rins não são apoiados e serão forçados a trabalhar num estado de fadiga, e rins fracos não afetam apenas a micção. Causam muitos outros problemas, desde a pressão arterial, coração, ossos e articulações até a memória, pele e cabelo. Já notaram que as pessoas com rins fracos frequentemente têm dores nas costas, joelhos frios, sentem frio com frequência, têm pele escura, olheiras escuras, boca seca e insônia fácil? Estes são sinais de bloqueio do sangue nos rins. Se os rins estão fracos, não filtram completamente as toxinas do sangue. O fígado precisa de trabalhar em dobro, causando fígado quente, sensação de calor no corpo, escurecimento da pele
e aumento gradual da pressão arterial. O coração fica cansado e todo o corpo enfraquece. De acordo com a medicina moderna, quando dormimos, o corpo produz muitas toxinas como ácido úrico, ureia, creatinina. Normalmente, os rins filtram e eliminam isso através da urina. Mas se vocês comem salgados, comem tarde, bebem álcool ou usam analgésicos à noite, os rins serão forçados a trabalhar em excesso. Pela manhã, essas toxinas ainda não foram eliminadas e permanecem no sangue. E se de manhã não as limpamos, elas continuarão a fluir por todo o corpo. Fígado, coração, sangue, causando danos por toda parte. Muitos consultam um médico e descobrem enzimas hepáticas elevadas, pressão arterial elevada, gordura no sangue elevada, mas a raiz do problema são os rins. De acordo com uma pesquisa da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, se os rins funcionam 10% mais fracos do que o normal, o risco de ter pressão alta e doenças cardíacas dobra. E quando os rins estão mais de 30% fracos, o corpo começa a reter água, causando inchaço, fadiga e distúrbios do sono. Mas a maioria de nós só descobre quando os rins já estão danificados em mais de 60% a 70%, e nessa altura é quase impossível recuperá-los. Perceberam, meus amigos? Os rins funcionam silenciosamente, mas são extremamente importantes e são também a unidade de controle de energia para todo o corpo. Se os rins estiverem saudáveis, sentimos-nos claramente, dormimos profundamente, o corpo está leve, a pele rosada, sentimos-nos enérgicos. Mas se os rins estão fracos, todas as manhãs há fadiga, falta de apetite, pele pálida, queda de cabelo, tonturas fáceis e insônia. Muitos perguntam-me: doutor, por que é que como regularmente, durmo o suficiente, mas os meus rins continuam fracos? Responderei brevemente: porque não cuidamos dos rins na hora certa, especialmente pela manhã. Amanhã é a hora em que os rins precisam de ser limpos, hidratados e ter a circulação sanguínea ativada. Mas a maioria das pessoas apressa-se a acordar. Antes mesmo de beber água, já estão a comer ou levantam-se e vão logo para o trabalho. Não permitem que o corpo mude de ritmo. Isso é como forçar os rins a trabalhar de repente. É como uma máquina que ainda não aqueceu, mas é forçada a funcionar a plena capacidade. Há também quem coma salgado à noite e de manhã beba café preto ou água fria. Este é o combo que enfraquece os rins rapidamente, porque o café e o sal desidratam, dificultando a filtragem pelos rins. Especialmente quando os rins são forçados a trabalhar no turno da noite sem descanso. Sabiam, meus amigos? Há pessoas que apenas mudam um pequeno hábito, como beber um copo de água morna com algumas fatias finas de gengibre fresco e massagear suavemente a parte inferior das costas pela manhã. E após apenas uma semana, sentem o corpo mais leve, urinam mais facilmente, dormem mais profundamente e, especialmente, não sentem fadiga pela manhã. Isso acontece porque os rins são despertados na hora certa. Limpam-se após uma noite inteira de trabalho. A MTP diz que os rins armazenam a essência da vida. A essência produz a medula óssea. A medula óssea produz o cérebro. Isso significa que se os rins estão saudáveis, o cérebro é claro. Por isso, já notaram que quem sente fadiga pela manhã muitas vezes esquece ou confunde as coisas? É um sinal de rins fracos. Pelo contrário, se forem cuidados corretamente, a pessoa naturalmente fica com a mente mais clara e a memória melhor. Rins fracos também causam mãos e pés frequentemente frios, dores nas costas e micção noturna. E cada vez que acordamos para urinar à noite, os rins perdem energia. Muitos sentem fadiga pela manhã, batimento cardíaco rápido, corpo fraco, pressão arterial alta, e este ciclo continua a acontecer. É por isso que digo que amanhã é a hora de ouro para os rins. Se souberem cuidar deles na hora certa, apenas 3 minutos podem ajudar os rins a limpar-se, reduzindo o fardo durante todo o dia. Mas se o ignorarem, os rins enfraquecerão gradualmente, causando muitas outras doenças. E em breve, partilharei convosco um segredo muito simples, ensinado pelos próprios praticantes de MTP, como ajudar os rins a limpar-se todas as manhãs, algo que todos podem fazer. Não precisa de medicamentos, não custa dinheiro, mas o efeito é inacreditável. Não saiam deste vídeo, pois a próxima parte é a mais importante. O segredo da limpeza renal natural em 3 minutos. O método dos nossos antepassados, agora validado pela ciência moderna. Meus amigos, esta é a parte em que quem souber primeiro ficará mais saudável mais cedo, e quem ignorar arrepender-se há para sempre, porque há algo que poucos sabem. Os rins não precisam de suplementos caros ou alimentos funcionais. Os rins só precisam de ser despertados corretamente todas as manhãs. Quando os rins são despertados,
Eles sabem como limpar o sangue, eliminar toxinas e regenerar a energia para o corpo. Parece misterioso, mas na verdade é completamente natural, tem uma base científica clara e tem sido usado por praticantes de MTP há centenas de anos. Este segredo está contido em apenas 3 minutos. Ensinar-vos-ei de forma muito clara para que o possam fazer logo amanhã de manhã. Primeiro, ao acordar, não se levantem imediatamente. Permaneçam na cama por cerca de 1 minuto. Depois, esfreguem as 2 palmas das mãos até aquecerem. Em seguida, coloquem as mãos nas costas e esfreguem suavemente a área dos rins em ambos os lados. Esfreguem em movimentos circulares, no sentido horário, para que o calor das mãos seja transferido para os rins. Isso ajuda o fluxo sanguíneo, despertando os rins após uma noite inteira de trabalho. A MTP chama a isso aquecer os rins e nutrir a energia original, que isso significa aquecer a área dos rins para que a energia yang comece, ajudando o corpo a começar bem. Se alguém frequentemente sente frio nas costas, dores nos joelhos e urina frequentemente à noite, este método é muito bom, porque com esta massagem, não só os rins são despertados, mas também os pontos Mingmen e Yongquan, que são considerados o fogo da vida do ser humano, são reacendidos. Quando este fogo está quente, o corpo fica cheio de energia, a mente fica clara e a pessoa sente-se revigorada. Depois de massajar as costas, sentem-se lentamente. Não se levantem bruscamente, pois nesse momento o sangue ainda não fluiu para o cérebro, podendo causar tonturas. Quando estiverem sentados, passem ao segundo passo. Beber um copo de água morna, não muito quente nem muito fria, apenas morna como uma sopa. Se tiverem, podem adicionar uma fatia fina de gengibre fresco ou meia colher de chá de mel. O gengibre ajuda a libertar a energia yang, aquecendo o corpo, enquanto o mel ajuda a fortalecer o qi, apoia a digestão e nutre os rins. Bebam lentamente, não depressa. Cada pequeno gole deve ser engolido lentamente. Sintam a água a passar pela garganta até ao estômago e o calor a espalhar-se por todo o corpo. Parece simples, mas quando o fazem, o sangue no corpo começa a diluir-se. A circulação aumenta e os rins recebem o sinal para começar a funcionar corretamente. A medicina moderna também provou que beber água morna, ao acordar, ajuda a limpar o trato digestivo, estimula o sistema circulatório e aumenta a capacidade dos rins de filtrar o sangue em quase 20% em comparação com aqueles que não bebem. E a MTP diz que se a água flui, o qi funciona. Quando a água morna, o qi e o sangue funcionam bem. Os rins são limpos de dentro para fora e a urina posterior é a toxina eliminada. Sentir-vos-eis claramente isto após alguns dias. Será mais fácil urinar pela manhã, a urina mais clara. O corpo sentir-se-á mais leve. O rosto já não incha, a pele mais brilhante e sentimos-nos mais saudáveis. Agora, para o terceiro passo, que é a pressão no ponto Yongquan nos pés. Lembrem-se do ponto Yongquan, a parte profunda no meio da planta do pé. Esse é o ponto Yongquan, também conhecido como a porta dos rins. Todas as manhãs, depois de beber água, sentem-se numa cadeira. Usem o polegar para massajar firmemente este ponto por cerca de 1 minuto em cada pé, ou podem usar a ponta arredondada de um pauzinho ou um bastão. Ao massajar, o sangue nos pés é empurrado para cima, ajudando a aquecer os rins de dentro. Na MTP, acredita-se que os rins estão nas costas, mas a raiz está nos pés. Portanto, manter os pés quentes é manter os rins saudáveis. Notem que quem tem rins fracos frequentemente tem os pés frios, especialmente à noite. Fazendo este passo todas as manhãs, após cerca de 1 semana, sentirão gradualmente as mãos e os pés a aquecerem. O sono será mais profundo e a micção noturna diminuirá visivelmente. Perceberam, meus amigos? Estes 3 passos, massajar as costas, beber água morna e pressionar os pés, levam apenas 3 minutos, mas têm um enorme impacto. Um praticante de MTP em Lisboa disse-me que quem faz estes 3 passos regularmente todas as manhãs terá os rins limpos como uma fonte límpida e todo o corpo sentir-se renascido a cada dia. Parece poético, mas a medicina moderna também já o provou. Quando o corpo começa bem, o sangue dilui-se, a quantidade de oxigênio nas células aumenta e a filtragem do sangue pelos rins torna-se mais eficaz. E sabiam, meus amigos, o mais surpreendente é que logo na primeira manhã em que experimentaram, muitos já sentiram a mudança. Disseram que o corpo se sentia mais leve, a mente mais clara, e não havia mais aquela fadiga incomum de antes. E aqueles que urinavam frequentemente à noite,
após apenas uma semana, dormiam mais profundamente. A cabeça já não estava pesada ao acordar. A pele mais brilhante, tudo isso apenas por causa de 3 minutos a acordar os rins todas as manhãs. Mas uma advertência, há algo que precisa ser lembrado. Só se for feito regularmente é que o efeito durará. Se hoje fizeram e amanhã esqueceram, os rins não conseguirão ajustar-se. Devem encarar isto como um ritual matinal, como escovar os dentes ou lavar o rosto. Façam-no todos os dias, regularmente, devagar. Não há necessidade de pressa. Além disso, se tiverem mais alguns minutos todas as manhãs, podem respirar profundamente. Girem a cintura lentamente 5 vezes. Ao girar, inspirem profundamente pelo nariz. Expirem pela boca e coloquem as mãos nas costas, na zona dos rins. Isso ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para a área dos rins. Apoia o processo de limpeza do sangue e regula a pressão. A medicina moderna também provou que as pessoas que mantêm o hábito de beber água morna e fazer exercícios leves pela manhã têm quase 30% menos probabilidade de desenvolver doenças renais em comparação com as que não o fazem. E a MTP diz que esta é uma forma de nutrir a energia Yang para que os rins sejam saudáveis, o coração forte, o fígado estável e a pressão arterial equilibrada. Pensem bem, apenas 3 minutos pela manhã, sem gastar dinheiro, sem precisar de medicamentos, mas ajuda todo o corpo a ficar mais forte a cada dia. Por que não o fazemos? E se o ignorarmos, estaremos também a ignorar a oportunidade de salvar os rins o mais cedo possível. Muitos arrependem-se quando os rins estão fracos e já foram para o hospital para medicamentos. Por isso, espero que não deixem o corpo pedir ajuda antes de cuidarem dele. Estes 3 minutos são o momento de ouro, a hora de limpar os rins, acordar o qi e o sangue e ativar a energia. Se o fizerem regularmente, sentir-vos, ao mais jovens, mais felizes, a vida mais leve e o mais importante, tranquilos, porque os vossos rins estão saudáveis todos os dias. Perceberam, meus amigos? Nem tudo o que é bom para a saúde precisa de custar dinheiro e tempo. Por vezes, apenas um pequeno hábito pela manhã pode salvar todo o corpo de dezenas de doenças. Apenas 3 minutos é tudo o que precisamos em troca de um dia leve, um sono profundo, um coração forte e rins limpos todas as manhãs. Muitos perguntam-me, doutor, quanto tempo levará para ver os efeitos? Eu apenas sorrio e digo, apenas façam. Responderão à pergunta do vosso corpo mais cedo do que pensam. Porque quando os rins ficam fortes, sentirão por si mesmos que, ao acordar, o corpo se sentirá mais leve, andarão mais ágeis, sentirão mais energia. O rosto já não estará inchado, a pele mais brilhante, o sono mais profundo, a pressão arterial mais estável. Essa sensação é muito clara. O mais importante para uma pessoa não é dinheiro ou bens, mas sim saúde e tempo. E no nosso corpo, os rins são a fonte da vida longa. Como dizem os antepassados, cuidar dos rins é cuidar da vida. Cuidar dos rins é cuidar da nossa própria vida. Se os rins estão saudáveis, o qi e o sangue fluem, o coração é forte, o fígado é estável, a pressão arterial é equilibrada e sentimos-nos felizes. Se os rins estão fracos, pelo contrário, o corpo enfraquece gradualmente sem que percebamos. Então, não pensem que 3 minutos é pouco tempo. Na verdade, estes são os 3 minutos de ouro para prolongar a vossa vida. Esses 3 minutos ajudam os rins a limpar, filtrar o sangue, fazer o qi e o sangue fluir e despertar a energia. Todas as manhãs, quando o fazem, estão a dar ao vosso corpo o presente de uma vida longa. Encontro muitas pessoas idosas. Dizem que com uma simples mudança de hábito, como beber água morna, massajar as costas e pressionar os pés, dormem mais profundamente, urinam menos à noite, não sentem fadiga pela manhã e são até mais felizes na vida. A beleza deste método é que não é um medicamento mágico, mas sim uma forma de ajudar o corpo a curar-se. Como dizem os praticantes de MTP, se souberes ouvir o teu corpo, não precisas de medicamentos. Mas sabiam, o importante não é o conhecimento, mas sim a regularidade na prática. Se hoje ouviram que é bom, mas não o fizerem, amanhã os rins ainda serão forçados a trabalhar como antes. Mas se o fizerem regularmente, todas as manhãs, por apenas 3 minutos, os rins adaptar-se ao ritmo, funcionarão bem e todo o corpo estará mais saudável. Alguém me perguntou, doutor, eu urino à noite, tenho pressão alta, posso fazer isto? Primeiramente, sim, devem fazê-lo ainda mais. Mas lembrem-se, façam-no devagar, com paciência,
Combinem com uma alimentação simples. Durmam cedo, reduzam o sal, reduzam as noites mal dormidas. Cada pequena coisa combinada é o melhor suplemento para os rins. Espero que, depois deste vídeo, amanhã de manhã, ao acordarem, se lembrem de beber o primeiro copo de água morna. Lembrem-se de massagear as costas para aquecer a área dos rins. Lembrem-se de pressionar os pés. Depois, respirem profundamente, expirem lentamente e sorriam. É isso. Começaram um novo dia com os rins limpos, o coração leve e o qi a fluir. Um pequeno hábito que, se feito regularmente, se tornará um hábito de vida longa. Lembrem-se, meus amigos, vida longa não significa apenas viver muito tempo, mas sim viver de forma saudável, feliz e com qualidade. E para que isso aconteça, é preciso começar pela raiz. E a raiz da vida são os nossos rins. Por isso, repito, meus amigos, não deixem os rins pedirem ajuda. Todas as manhãs, apenas 3 minutos, ajudamo-los a respirar, limpar e recuperar. Se os rins estiverem saudáveis, não há medo de doenças, não há medo de envelhecer e ficar cansado. Se acharam este vídeo útil, cliquem no botão gostei. Partilhem com amigos e entes queridos para que todos saibam como limpar os rins todas as manhãs. Desejo-vos que todas as manhãs a vossa mente seja clara, os vossos rins limpos, o vosso coração feliz e a vossa alma tranquila. Lembrem-se, meus amigos, cuidar dos rins é cuidar da vida, e a vida não está longe. Começa com os hábitos da manhã de amanhã. Obrigado por assistirem e por dedicarem este tempo à vossa saúde.